amigas, boa noite. Sem sombra de dúvida, uma alegria nós estarmos todos juntos. Nós fizemos aqui o share da nossa palestra, do nosso PowerPoint. Eu gostaria que vocês me confirmassem, ou Aline, você me confirma se todos estão vendo. Eu estou vendo. Está disponível. Ótimo, então tudo bem, muito bom. Bom, para que nós fiquemos fiéis ao ensinamento de Jesus, nós gostaríamos de inicialmente trazer a parábola como um todo para as nossas reflexões. Lembrando que Jesus nos trouxe cerca de 40 parábolas, numa estrutura muito interessante, por conta de que a parábola, como nós sabemos, é uma historinha com fundamento moral, e à medida que nós vamos evoluindo, a parábola ou estes ensinamentos através dessas histórias, dessas pequenas histórias, nos dão a oportunidade de nós irmos nos aprofundando em relação ao assunto que era tratado. Como um verdadeiro mestre que Jesus é, né? Ele não foi, ele é, nós verificamos que a utilização desse recurso se dá para atender todos indistintamente. É impressionante, porque aqueles que tinham maior volume, né, maior capacitação para a compreensão dos assuntos que Jesus nos trazia, obviamente, durante a sua palestra, captavam efetivamente aquilo que ele estava colocando, cuja condição não estava só no texto, mas no contexto, como nós costumamos dizer. Mas as pessoas que, porventura, não tivessem capacidade ainda de entender, até porque Jesus está trazendo a boa nova, está iniciando a semeadura, seriam também atendidos através dessas historinhas de fixação, que é comumente utilizado até em processos educacionais, né? Onde nós vemos que elas são positivas na educação do adulto. Tanto é porque a criança, quando nós estamos trabalhando com a educação da criança, é facilmente identificável a dispersão. O adulto nem tanto, né? O adulto já nós encontramos maior dificuldade, porque às vezes a pessoa está olhando para nós como se prestasse muita atenção, mas está literalmente com a mente voltada para algum ponto que uma palavra, uma frase fez conexão com a experiência ou o conhecimento de determinado assunto, ou até mesmo situações que estão em nós, no nosso inconsciente, ou até mesmo no subconsciente profundo, onde essa ligação pode se fazer e nós literalmente viajamos para determinado local, ou situação conhecida, como dissemos, ou experienciada, e quando retornamos o assunto já está muito lá na frente. E aí a utilização desses recursos, e Jesus o sabia e sabe muito bem, funcionam como processos de fixação. Por isso, a utilização. E, como dissemos, né, repetindo, à medida que nós vamos evoluindo, a nossa capacitação de entendimento, de penetração no conteúdo, aumenta significativamente. Mas vamos a ela. Mateus relata em 25, 14 e 30, D14, versículo ou parágrafo 14 e 30, o que o Jesus nos ensina. Diz, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos. Então, entregou para um 5 talentos, e a outros 2, né? 2, e, segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe, entregando para o último 1 talento. Algo interessante, nós estamos trazendo aqui como ilustração, e tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor,
entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, entra na satisfação do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse, Senhor, entregaste-me 2, eis aqui, com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe também o seu senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que receberá 1 talento, né? A imagem é inclusive significativa, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, ao seu senhor, disse-lhe, mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Eles já existiam na época, para você ter uma ideia, né? Os banqueiros. E quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Obviamente que nós temos figuras que Jesus coloca para todos nós, de uma forma simbólica, ou por vezes com características que, para a nossa situação atual, tem algo de rudeza, mas isto é compreensível, porque nós não podemos fazer anacronismo. O conhecimento do hoje, a capacitação do hoje, nível intelectual, etc., evolutivo, com uma situação de há 2.000 anos atrás. Que as pessoas saíam do primitivismo adentrando com Jesus no planeta de expiação e provas, ou na condição de expiação e provas, até a chegada do Espiritismo, do Consolador Prometido, né, onde nós adentramos, né, iniciamos o processo da regeneração, onde somos espíritos que estamos trabalhando nesse procedimento, nessa condição que vamos gradativamente alcançando. Então, a linguagem tem simbolismo, a linguagem, por vezes, parece ser, né, de uma firmeza excessiva, mas faz sentido para a rudeza das criaturas, ao primitivismo das próprias pessoas. Mas é interessante notar também, porque Jesus trabalhava, como dissemos, simbolizando, usando de símbolos, então ele utiliza-se de figuras que têm um valor real, e nós vamos dar uma olhadinha nisso. O primeiro, talento, em latim, significa talentum, e a sua significação é inclinação, qualidade individual, desejo de fazer, de conquistar. Olha que beleza. E, se nós formos buscar em grego é talenton, que significa pesagem, soma, quantia de dinheiro ou de valor. Bom, no período em que Jesus se encontrava, lembramos que o conquistador era o romano, e, na sua época, existiam a dracma grega, né, figura de cima, e o denário romano. Ambas eram cunhadas em prata e remuneravam um dia de trabalho. Então, veja, tinha um valor aí considerável, porque era um dia todo de atividades. No entanto, quando Jesus, por isso que nós verificamos nas condições de que Jesus, como um verdadeiro mestre que se utilizava de um simbolismo, mas agregando os 2 pontos que nós acabamos de colocar, não é tanto a questão em grego como em latim, as questões das capacitações pessoais, né, dos potenciais, e também as questões voltadas para valor. Por quê? Porque o talento, na realidade, era uma barra de ouro ou prata, equivalente a 6.000 denários. Pesando, como o conquistador era o romano, se utilizava, evidentemente, o peso, a medida, a moeda, muito mais a do romano do que, efetivamente, de outro qualquer nacionalidade que fosse, pela lógica, né? Ele pesava 32,3 kg
né, uma barra de ouro. Veja que Jesus, então, se utiliza de algo que era muito significativo, 6.000 denários, 6.000 dias de trabalho. Os nossos irmãos judeus, o talento para os nossos irmãos judeus, eles são de 59,2 quilos e eram conhecidos, aliás, como kikar, né? Bem que podia quicar no nosso bolso, não é verdade? Mas, enfim, quase 60 quilos ou de ouro ou de prata. Veja como Jesus usa dessas imagens para valorizar as questões de que o indivíduo tem tesouros. Esse indivíduo significa nós, né? Cada um de nós. Tesouros em relação aos talentos que possui, todos eles podendo ser ampliados através da boa execução, né? Todos nós, então, o temos, por mais primitivo que nós possamos encontrar, e aí num grupo que esteja isolado, por exemplo, na selva amazônica, que são pouquíssimos e poucos elementos, essas criaturas, todas elas neste planeta, todos temos talentos, né, na condição das nossas potencialidades de natureza divina. Lembrando o próprio Jesus, né, quando ele faz com que nós nos recordemos dos Salmos 82, no versículo ou parágrafo 6, que ele vai dizer: ouvistes, vós sois deuses. Ou ouvistes, depende da tradução, sois deuses. Só que ele acrescenta: podeis fazer o que faço, e muito mais. Dando-nos, então, a exata noção das capacitações de cada um de nós, os talentos daquilo que nós já trazemos com a nossa bagagem em todas as existências, inclusive nos períodos em que nos encontramos no plano espiritual. Interessante notar ainda que a figura vai um pouco mais além. Ele usa a figura do Senhor, né? Haviam acordos naquele período de Jesus entre o Senhor e o servo. O Senhor fazia um processo de comissionamento para o servo, conforme a capacidade que era percebida nele. O servo era um senhor, era um sócio do seu senhor. É interessante que a figura central, né, o Senhor, simbolizava para os nossos irmãos hebreus, que o início do trabalho para com eles, ou judeus, se o preferirem, era Deus, né? Seria a figura de Deus. Tanto é porque é interessante notarmos também que Jesus não trabalha com a condição antropomórfica, ele não faz uma alteração na condição antropomórfica de Deus. Antropomorfismo é a divindade ter parecença com o ser humano, características de um ser humano, com humores, etc. Ao contrário, ele não vai trabalhar forma, Jesus trabalha conteúdo. Isso é de uma importância fundamental, porque, trabalhando com conteúdo, ele quebra as estruturas do Deus castigador, do Deus privilegiador, do Deus de exércitos, para um Deus Pai, sem forçar qualquer natureza, sem impor qualquer coisa, levando as pessoas ao raciocínio sobre a figura de Deus, quando ele faz o questionamento. Quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Que beleza! Levando as pessoas a raciocinarem sobre o Deus Pai. Olha a conotação. Porque pai, obviamente, porque a sociedade sexista, né? Patriarcal, tinha a condição do Deus masculino. Se fosse uma sociedade matriarcal, seria uma deusa, mas a figura do Deus Pai, do Deus Amor, é de impressionar. Então, como a parábola vai nos levando a reflexões outras dentro dos ensinamentos do próprio Cristo. Então, muito bem. Nós até recomendamos para os nossos amigos e amigas que nos acompanham, esse livro está até à nossa disposição, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que ele escreveu não só essa obra, mas inúmeras outras, quando ele estava encarnado. Ele trabalha com as parábolas
todas e com vários pontos dos ensinamentos de Jesus nessa obra, e ele vai exatamente reforçar aquilo que estávamos falando. Jesus se utilizava das parábolas para fixação dos seus ensinos com figuras e quadros do cotidiano. Olha que interessante, não é? Nós fazemos isso no processo educacional infantil. Né? Utilizamos, né, de games, utilizamos de figuras, etc., tudo para o processo de fixação. E Jesus tinha-nos como crianças espirituais, precisando, evidentemente, receber o ensino de acordo, né? Lembrando Paulo, né, o apóstolo, quando eu era menino, eu comia comida de menino. Agora que sou homem, como comida de homem. É interessante, porque ele está fazendo uma colocação em matéria, utilizando-se desse exemplo, né? Fazendo uma analogia, uma comparação do alimento para a condição do espírito infantilizado e o espírito já numa condição mais evoluída. E é interessante notar que Caibar-Schulte reforça de que todos nós somos depositários de talentos, uns mais, outros menos, fazendo uma relação efetiva com aquilo que nós chamamos de merecimento. O que é o merecer? É um processo construtivo, onde a construção da criatura é de direito dela. Como diz André Luiz, no livro Sinal Verde, né? Quem faz o destino somos nós mesmos. Né? Nós somos merecedores de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nós mesmos, herdeiras de nós mesmos. Isso é uma beleza. Porque, como elemento causador, considerando causa e efeito, e não ação e reação, porque ação e reação é a terceira lei de Newton. Se fosse um processo de ação e reação, entraríamos, né, num círculo vicioso do qual não sairíamos, mas causa e efeito é completamente diferente. Essa é uma das leis de Deus, né? Uma das leis universais. Como eu sou o elemento causador, eu posso causar dano, mas à medida que eu me conscientize, e o processo consciencial não se dá em absoluto, ele vai sendo gradativamente, não é, construído através do esforço da criatura na condição do autoconhecimento, lembrando, por exemplo, um espírito crístico como Jesus é 100% consciência. Nós, no nosso nível evolutivo, somos em torno de 5%. Quando atingimos 10%, é de uma genialidade conforme era, por exemplo, Einstein, para se ter uma ideia. O fato é que, à medida então que vamos nos conscientizando, nós, como elementos causadores que somos, ou elementos, nós vamos fazer o quê? Nós podemos continuar causando, evidentemente. Né? E como nos conscientizamos, passamos a causar coisas nobres, movimentos enriquecedores. E, com isso, nós entramos no ensinamento do Pedro, o apóstolo Pedro, no seu primeiro carta ou epístola, que ele diz no capítulo 4, no versículo 8. E todos nós conhecemos essa frase. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não diz que cobre todos, mas cobre uma multidão. É o elemento causador, que conscientizado, não, né, à medida que vai causando diferentemente do que havia feito. Trabalho de compensação, que nós classificamos como merecimento. Merecimento é construção. Construção positiva, construção equivocada, mas o é. Fantástico isso, né? Por isso que esses talentos que possuímos, à medida que nos conscientizamos e passamos a utilizá-los de uma forma adequada, equilibrada, dentro das nossas possibilidades, nós verificamos os resultados, e não é no longo prazo, é no curto, no médio e no longo também. Né? Porque vamos montando e resultados podem surgir no dia seguinte. Então, não é depois, é para agora, viver agora. Até porque, em relação a essa questão, o Dalai Lama, né, o tibetano, evidentemente, budista tibetano, diz que nós temos 2 dias
na nossa vida que nós não podemos fazer absolutamente nada. 2 dias, apenas na existência como um todo. Né? Via de regra, as pessoas dizem assim, quando eu nasci, quando eu desencarnei. Não. O ontem e o amanhã. O ontem já foi. O amanhã é subjetivo. O investimento é agora. Claro, ninguém está dizendo que Jesus nos estimulou a não sermos previdentes. Absolutamente. É óbvio que a atividade no outro, a utilização dos talentos no hoje, se reflete, evidentemente, numa condição previdenciária, mas é atuação no hoje. Fantástico isso, né? Porque o Evangelho é libertador, literalmente libertador. Por isso que todos possuem conforme a sua construção. E enterrá-los ou não, ou seja, fazer mau uso ou não utilizá-los, está na liberdade de cada um. Aí reside a justiça divina. Aí reside a justiça divina, dando-nos o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos praticando. E não há uma relação de castigo divino. Há uma relação de semeadura livre, colheita obrigatória. Porém, com aquelas observações que acabamos de fazer, que não são nossas, são de André Luiz, no livro cujo título é Ação e Reação, no qual ele trata de causa e efeito. Mas o ponto é exatamente a questão construtiva que nos interessa. Vamos buscar também, e aí recomendamos para os nossos estudos, de Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, que também trata deste nosso assunto, também aborda essa parábola, que ela é riquíssima, né, como nós vimos, e ele vai classificar a condição de que cada um receba talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, então imagina, uma fortuna verdadeira, né? Se for até dos nossos irmãos judeus, 60 quilos de ouro seria, né, uma verdadeira fortuna, são espíritos mais experimentados com missão de repercussão social. Temos inúmeros, né? Alguns dos quais a mídia não alcança, mas exemplos. Para nós, Chico Xavier, mas temos uma irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Sai Baba, que foi na Índia, Masaharu Taniguchi, no Japão, que fundou a Seichi-no-ie, João Paulo II, Papa Francisco, todos esses com uma missão, e muitos que podem, às vezes, estar no nosso círculo familiar ou no nosso círculo da sociedade ampliada de amigos, parentes, etc., que a mídia não alcança, mas são verdadeiros benfeitores. Quando não, pode ser você mesmo, pode ser você mesma, né, atuando em favor das criaturas. Mas, enfim, esses seriam essas personalidades, essas pessoas responsáveis por uma verdadeira alavancagem na questão de espiritualização do ser, né, de ligação criatura-criador e das atividades, né, das propostas, dos estímulos, através dos exemplos, das atividades em favor do semelhante. Aquele que recebeu 2 talentos, tarefas mais restritas de âmbito familiar. Né? Entenda como família não só a pequena sociedade. Que Chico Xavier dizia que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que nós reencarnamos para exercitar o amor entre 5, 6 pessoas, que são aqueles muito próximos, mais próximos. Né? Nós nem precisamos chegar amando a vizinhança inteira de largada. Olha aqui como Deus é bom, não é verdade? É ali, é o próximo mais próximo. Ali é o exercício, até porque Emmanuel, no livro Leis de Amor, diz que o lar é o cadinho. Você lembra do cadinho, quando a gente fazia experiências em laboratório, que se coloca fogo embaixo? Né? O lar é o cadinho. Não significa que todos os lares sejam cadinhos, mas às vezes a gente tem alguma coisa, né, que sempre aquece um pouco mais, nos lembrando das nossas responsabilidades para conosco e de nós refletindo no semelhante. Até porque o semelhante é aquilo que nos incomoda ou nos faz felizes, evidentemente, é projeção nossa sobre a criatura, é mero reflexo. É como se olhar no espelho.
E aí tem-se consciência disso ou a coisa funciona sem que haja. Mas nós, como estudamos a doutrina, sabemos que isso não são os reflexos nas questões de postura, etc. Tem a ver também com aspectos energéticos vibratórios, né? Que nós sabemos que é o que movimenta, o que faz com que a relação aconteça, né? A questão de pensamentos, não é? Troca, situações de troca, de intercâmbio, até porque todos nós, possuindo a glândula pineal, sabemos que há uma antena emissora e receptora, tanto de nós para com os nossos irmãos de outra dimensão, como da nossa dimensão mesma. Por isso que é interessante lembrarmos de Jesus. E nós gostamos muito do ensinamento de Jesus registrado em Marcos, no capítulo 13, versículo 33, que ele estende, ele começa com um toque diferente. O Marcos registra: olhai, vigiai e orai. Não é para olhar a vida do vizinho, da vizinha. Olhai, analisar-se, para vigiarmos nos aspectos que somos frágeis, porque é Jesus falando para Tiago no livro Boa Nova, de autoria de Humberto de Campos Espírito, pela psicografia de Chico Xavier, onde ele diz: o homem, o ser humano, é mais frágil do que mal. E a fragilidade está no desconhecimento de nós mesmos. Então, olhai, analisar-se, vigiar e orar, pedindo fortalecimento para aumentarmos a capacidade de autoanálise e, com isso, aumentarmos a capacidade da vigilância sobre nós mesmos. Uma beleza, né? Evangelho é uma beleza. E, finalmente, um talento, responsabilidade de promover o progresso espiritual de si mesmos. Tudo de acordo como inicia a parábola, com a capacitação de cada espírito. Os servos, então, que multiplicam os talentos, sejam, e nós aí já sabemos os talentos que possuímos, né? A voz é um talento, o saber ouvir é outro, tantos da nossa própria existência, representam as pessoas que sabem cumprir a vontade de Deus. O que é cumprir a vontade de Deus? É viver de acordo com as suas leis. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ok. O segundo mandamento, ama o próximo como a si mesmo. Ora, eu até tenho uma designação de Deus, né? Eu até falo, né? Até que no Livro dos Espíritos, capítulo 1º, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, resposta das entidades venerandas, que não poderia ser melhor, né? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu faço uma definição, mas eu ainda não racionalizo a divindade. E Jesus sabia disso e facilitou a nossa vida, dizendo: um segundo igual a este, ama o próximo como a si mesmo. Olha que maravilha. Nós racionalizamos o próximo. E mais ampliada a consciência, nós sabemos que o próximo não é somente aqueles que se nos assemelham, é a criação divina, a natureza como um todo, tudo que é criação. Este é o nosso próximo. Até porque na escala evolutiva, né, estagiamos no mineral, no vegetal, no animal, para alcançarmos esta condição que evoluiu até alcançarmos a condição que nos encontramos. Então, o que são esses reinos, senão aquilo que um dia fomos nós mesmos, não com consciência, evidentemente. Então, olha que maravilha. E continua, não é? Esta avaliação de nós mesmos, que não é só cumprir vontade de Deus, empregando bem a fortuna, a cultura, o poder, a saúde ou os dons que nos foram contemplados. O servo que deixa improdutivo o talento, que se acomoda, simboliza aqueles que perdem as oportunidades para o próprio adiantamento espiritual. E aí, em Mateus 25, já no versículo 29, ele nos coloca: porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ele continua: mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante. Aquele que se utiliza bem, seja de que natureza for, diante das suas propostas e compromissos, nós verificamos que nós nos acumpliciamos com o universo.
Porque se Deus é amor, o universo é amor. Quando movimentamos o bem, nós nos acompliciamos com o universo. Nós atraímos e somos atraídos para situações e pessoas que visam o engrandecimento delas e com reflexo para nós e de nós para com eles. Tanto é que os nossos amigos, as nossas amigas que nos acompanham já devem ter experiências várias, de terem começado algum projeto de natureza caritativa, por exemplo, não só, mas por exemplo, e verem pessoas vindo se agregar, né? Por quê? Porque o bem é o que existe de fato, né? É a realidade, é a criação divina. O mal é desconhecimento de nós mesmos, que a gente chama de ignorância, não é? É ignorar os nossos valores, é desconhecer os nossos valores. E não nos valorizando, desvalorizamos os semelhantes. Então, veja como a parábola faz todo sentido. E aquele que não tem, né? Até o que tem lhe será tirado. São as questões das oportunidades. As oportunidades que surgem e que a pessoa pode se acomodar diante delas. Elas vão retornar? Vão, mas nunca mais serão da mesma maneira. O tempo será outro, a situação... É a mesma coisa do banco escolar, né? Se negligenciamos durante o ano, né? Não atendendo aquilo que os cursos se propõem, nós, evidentemente, né, teremos que repeti-lo, e são outros colegas, outro tempo, matérias mais que podem ser agregadas, maiores dificuldades, situações, por vezes, pessoais, financeiras de maior dificuldade, a oportunidade volta, mas já não é mais a mesma. Então, aquilo que se tinha pela negligência, né, é a questão de ser tirado, não é a questão de, né, ter dispensado mesmo. E aí a questão de estar na inutilidade em si mesmo. E Jesus diz, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. São as questões expiatórias que a pessoa cria para si mesmo. Não é a prova, porque prova todos nós vamos passar, mas expiação pode ser evitada. São situações expiatórias, onde a perda da oportunidade faz com que nós soframos o repetir, o refazer, em situações nem sempre favoráveis, como acabamos de dizer. Por isso, vamos buscar também uma outra obra de Emmanuel, através da psicografia do citado médium, que é Palavras de Vida Eterna, que ele nos traz ensinamentos enriquecedores, e assim de uma forma bastante objetiva. Ele diz, passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida, porém, cada ser recolhe as águas segundo o recipiente que se faz portador. Olha que interessante, né? O de 5, o de 2 e o de 1. Há pessoas que vão com o balde para recolher, né, os dons divinos. Outros, por vezes, têm a capacidade só de usar uma xícara, mas está à disposição de todos. Cada um recolhe as águas segundo o recipiente que se fez portador. Olha a questão do merecimento, né? Eu construo. Eu sou construtor, você é construtora, né? Somos construtores, construtoras de nós mesmos, e não podemos reclamar dos resultados. Fomos buscar também Fonte Viva, do mesmo autor espiritual, que ele faz uma colocação em relação às questões de efetivo de a nossa chegada no planeta até o término do período no planeta. E ele vai dizer o seguinte, na vida, muitos de nós nos agarramos ao medo da morte. Isso não é generalizando em absoluto, né? O ensinamento de Emmanuel. Na morte, confessam o medo da vida. Quando se está aqui, por vezes se agarra porque tem medo da morte pela consciência pesada. E na morte, na questão da dimensão espiritual, confessam o medo de retornar. Claro, né? Dona Laura, no livro Nosso Lar, uma beleza, ela está dizendo, André Luiz, porque Ricardo, seu marido, já havia reencarnado, e aguardaria ela para o reencarne e futuro consórcio, inclusive. E aí ela diz para André Luiz algo que é assim fantástico.
Ela diz assim, olha, aqui no nosso lar nós fizemos um pacto de pensar bem. Olha que maravilha. Então, um pensamento desequilibrado não reverbera. Porque como há um pacto de pensar bem, quando eu tenho um pensamento desequilibrado, ele não tem associação. Ele nasce e praticamente morre em mim mesmo, porque ele não encontra pontos de ligação. Né? Eu emito e ele não tem pontos de ligação. Mas ele diz, mas na Terra não. Quando a gente emita um pensamento desequilibrado, existem pontos de ligação, onde nós influenciamos e somos influenciados. E eles nos aproximam de situações e pessoas, atraindo ou sendo, no nosso caso, atraídos, atraídas. Por isso a necessidade, veja como é inteligente trabalhar no bem. Até porque ser bom é ser inteligente. Aliás, é Santo Agostinho que tem uma frase fantástica. Ele disse, se o homem soubesse o bem que faz para ele em praticar o bem, ele faria o bem até por egoísmo. Não é fantástico? Se a criatura soubesse que fazer o bem é de tamanho benefício para si mesmo, ele faria o bem até por egoísmo. André Luiz, no livro Apostilas da Vida, tem uma mensagem significativa. Se você tiver oportunidade, entre na internet depois e procure pelo nome dela diretamente, que é possível encontrá-la. Ela chama-se R Auxiliando. É incrível o mentor amigo dizer em vários outros itens, até por orgulho, auxilie. Em todos os aspectos ele vai fazendo, ele vai apontando e sugerindo o trabalho no bem, sugerindo a atividade no bem, porque aí a gente não precisa, de forma alguma, temer qualquer situação, seja na condição de estarmos nessa dimensão, seja na condição de estarmos na dimensão paralela, até porque somos seres interexistentes. Basta um cochilo, algumas horas de sono, para nós nos encontrarmos na dimensão a qual é a realidade de cada um de nós. Então, não há, para aquele que procura trabalhar no bem, ele tem a consciência tranquila. Aliás, foi uma pergunta que foi feita a Chico Xavier, naquelas filas intermináveis que se davam lá no Grupo Espírita da Prece, que ele atendia todas as pessoas, né, se despedindo de cada um, uma pessoa surgiu e perguntou, Chico, eu posso fechar o corpo? Estava de acordo com a religião dela, né? Fechar o corpo significava se proteger de situações, de espíritos, coisas do gênero. E aí o Chico disse, sim, pode. E, obviamente, a pessoa quis saber, não é? Ou quis confirmar a fórmula que deveria conhecer. Ele disse assim, como? Foi a resposta mais do que óbvia. Basta que nós tenhamos a consciência tranquila. E a consciência fica tranquila quando o exercício é no bem, quando o exercício é dos talentos os quais nós possuímos. Por isso é interessante notar que, voltando a Emmanuel na mesma lição ainda do Fonte Viva, ele nos diz o seguinte, por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E a gente nunca sabe quando o Senhor, claro, não há tribunal de inquisição, não há tribunal inquisitorial, né? Nós nunca sabemos quando o Senhor, que é a nossa consciência, vai nos solicitar contas dos talentos que nós temos e utilizamos, né, quando nós nos defrontamos conosco mesmos, né, para a prestação de conta, né, a nível consciencial. O que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz em favor do semelhante? Quais as energias que eu movimentei? Quantas pessoas eu pude ouvir os seus desabafos? Ou dirigir-lhe uma palavra amiga? Ou, se não pude fazer nada,
preces, vibrações em favor dessas criaturas. São talentos que nós temos à disposição e, lembrando a Emmanuel mais uma vez, no livro Leis de Amor, diz quando, utilizando aí o exemplo da prece intercessória, diz, quando nós fazemos uma prece intercessória, ou seja, pedimos a Deus em favor de pessoas, as quais, por vezes, não sabem sequer da nossa existência, mas nós sabemos delas, em matéria daquilo que estão vivenciando, dos seus padecimentos, das suas frustrações, dos desesperos, sejam eles do sofrimento que for, ele diz, as portas dos céus não se abrem, elas são arrombadas, porque é caridade, é ação, é pegar o talento que nós temos em nossas mãos, é o talento que nós temos na vida e colocá-los em favor daqueles que mais necessitam. E dessa maneira, nós alcançaremos a paz. Falando em paz, desejamos muita paz a todos. E como estamos relativamente próximos, que o seu Natal seja de muita paz, de muita luz para você, para seus familiares e seus amigos. Que ele seja repleto de Jesus na vida de todos e que 2022 possa ser de sucesso em todos os projetos, em todas as propostas que você venha mantendo. Muita paz.